Propriedade é algo muito sério, não se deixe enganar. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Anda circulando com muita força em vários canais brasileiros a afirmação feita por um ministro francês, Frank Riester, no âmbito das negociações do Tratado Comercial entre Mercosul e Comunidade Europeia. A frase é: a Amazônia não pertence apenas ao Brasil. A maior parte dos comentários trata isso com indignação. Como assim? Macron quer invadir a Amazônia? Quer dizer que eles querem tomar a Amazônia do Brasil? Que absurdo! Sim, a tomada da Amazônia por potências estrangeiras é um temor muito comum entre brasileiros nacionalistas, conservadores, particularmente entre militares. O processo de internacionalização da Amazônia já foi usado como discurso em vários momentos. Já vimos esse mesmo tom indignado quando Joe Biden, ainda candidato a presidente, disse que faria o Brasil aceitar acordos ambientais, nem que fosse preciso tomar medidas enérgicas. Muita gente ficou preocupado por aqui que medidas enérgicas pudessem significar a invasão da Amazônia ou algo assim. O próprio Macron já havia dito no passado frases com o mesmo significado, de que a Amazônia não pertence apenas aos brasileiros. E até o governo inglês, em determinado momento recente, também defendeu, se necessário, o uso de forças militares para preservar a Amazônia, gerando mais temores por aqui. Agora, todo mundo sabe que a Amazônia, definido como um bioma, de fato não pertence apenas ao Brasil. É uma área que envolve a maior parte dos países da América do Sul, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e, lógico, a própria França, com a sua colônia ultramarinha da Guiana Francesa. É perfeitamente possível entender a frase dita pelo ministro francês como uma constatação meramente lógica. A Amazônia, se referindo ao bioma amazônico, não ao estado do Amazonas, não à floresta amazônica brasileira, pertence a outros países além do Brasil. E isso é um fato, o bioma amazônico não pertence apenas ao Brasil. Tem um monte de país aqui na América do Sul que também tem floresta amazônica. Mas é besteira achar também que foi nesse sentido que o ministro francês falou a sua frase, ou mesmo que outras potências insinuam tal coisa. Até porque, no caso do ministro francês, isso se referia a uma negociação entre Mercosul e Comunidade Europeia, e tal colocação era colocado como um entrave para tal acordo. O que, por óbvio, como o Brasil é o único país amazônico que participa do Mercosul, deixa claro o tom de ameaça. De fato, é inegável que o mundo inteiro tem um enorme interesse na maior área de florestas contínuas existentes no mundo. E, historicamente, evidente que, quando o ministro francês disse isso, ele não quis se referir meramente ao fato do bioma amazônico pertencer a vários países, mas apenas deixar claro que o mundo todo, independente de ter ou não soberania sobre alguma parte do bioma amazônico, tem interesse na floresta amazônica por questões ambientais. É evidente esse sentido. E, historicamente, a internacionalização da Amazônia foi sim algo muito discutido seriamente e proposto por muito tempo ao longo do século XIX. De fato, esse assunto passou enterrado ao longo do século XX muito em função do sucesso militar de Plácido de Castro e do sucesso diplomático do Barão do Rio Branco, que conseguiram enterrar essa pretensão internacional com muita diplomacia com a compra do Acre. Sim, muita gente não sabe, mas existe um conceito de rio internacional navegável. Rios como o Congo, na África, e o Danúbio, na Europa, são considerados rios internacionais navegáveis. Isso significa que os países onde esses rios passam não podem impedir o tráfego de navios com destinos a países mais no interior. Existem vários tratados sobre isso, tratados de Viena, de Berlim, todos assinados no século XIX. Embora rio internacional seja qualquer rio cuja bacia hidrográfica chegue a mais de um país, existe uma distinção enorme nos tratados entre trechos navegáveis e não navegáveis. O rio Congo, por exemplo, na África, e o rio Danúbio, na Europa, têm longos trechos navegáveis em sua bacia hidrográfica que atendem a vários países. O fato de nenhum país poder limitar o tráfego de navios é algo que, evidentemente, diminui o poder de um Estado sobre aquele rio e, dessa forma, sobre toda a bacia hidrográfica daquele rio.
Na América do Sul, o rio Paraná, que desemboca no Rio da Prata, também é um exemplo desse tipo de rio. O rio Paraná margeia o Uruguai, corta a Argentina e o Paraguai até chegar no Brasil, na região do Pantanal. Tudo plenamente navegável. Existem tratados e limites, lógico, mas em tese a Argentina não pode, por exemplo, simplesmente proibir navios brasileiros de trafegar no rio Paraguai. A questão do rio Amazonas é mais complexa e este é o cerne dessa desculpa. Durante muito tempo, no século XIX, houve pressão da comunidade internacional para que o rio Amazonas, toda a bacia hidrográfica dele, fosse considerado um rio internacionalmente navegável, porque, embora a maior parte da bacia hidrográfica do Amazonas, a parte navegável dessa bacia, esteja em território brasileiro, havia uma pequena parte, alguns poucos rios navegáveis que chegavam no território boliviano. A declaração de internacionalização do rio Amazonas seria algo bastante complicado para o Brasil no século XIX. Como vocês podem imaginar, se hoje controlar a floresta amazônica já é um desafio enorme para o governo brasileiro, naquela época era mais ainda. E, de fato, quando começou o ciclo econômico da borracha, houve uma pressão muito forte, tanto americana quanto europeia, para o estabelecimento da livre navegação no Amazonas. Isso era visto pelo governo brasileiro como uma ameaça real, e de fato foi. Havendo livre navegação no Amazonas, a internacionalização do rio Amazonas, mesmo que com a desculpa de permitir a chegada na região hoje conhecida como Acre, abriria caminho para a independência de várias nações indígenas na região, certamente com o apoio de países europeus interessados. Mas o Acre hoje é território brasileiro principalmente devido ao espírito bandeirante do brasileiro, que expandiu o Brasil até seus limites atuais. O fato é que, justamente por tais rios serem facilmente navegáveis, os brasileiros tomaram conta da região e praticamente não havia bolivianos ali, embora tecnicamente a região fosse boliviana. Americanos e ingleses criaram uma companhia de extração de borracha na região que recebeu uma concessão de exploração do governo da Bolívia, justamente porque o governo boliviano temia simplesmente perder a região. Nesse momento, em 1901, foram as mais fortes pressões pela internacionalização do rio Amazonas, justamente com a desculpa da navegabilidade até a região que hoje conhecemos como Acre. Mas o Brasil reagiu rápido, enviou Plácido de Castro, que iniciou a chamada Revolução Acreana. Foram vários confrontos diretos com os bolivianos e, no final, o local remoto e as dificuldades de chegar ali, passando por muitos e muitos quilômetros de rios controlados pelo Brasil, acabaram impedindo qualquer ação em sentido contrário, seja dos bolivianos, seja dos americanos ou europeus. No final, a Bolívia acabou aceitando o Tratado de Petrópolis, assinado em 1902, costurado pelo Barão do Rio Branco, em que uma parte do Brasil, bem pequena é verdade, foi dada em troca do território do Acre, muito maior, e mais uma larga compensação em libras esterlinas. Hoje, o montante pago pelo Brasil pela região pode parecer baixo, mas na época era um bocado de dinheiro, não esqueçam de contar a inflação. E o fato é que, se a Bolívia não tivesse aceito isso, o mais provável é que o Brasil manteria a soberania ali de qualquer forma, com o uso da força. Muita gente acha que a briga do Acre foi meramente por um pedaço de terra cheio de seringueiras e dinossauros lá no fim do mundo. Mas não, o que estava em disputa verdadeiramente ali era a internacionalização do rio Amazonas. Como hoje, após a aquisição do Acre, toda a bacia navegável do rio Amazonas fica em território brasileiro, o rio Amazonas, ainda que seja considerado um rio internacional, ele não é objeto dos tratados de livre navegação. Havendo livre navegação no rio Amazonas, o controle, que hoje já é pouco, seria de fato nulo. Hoje em dia, vemos essa questão da internacionalização da Amazônia ressurgir com a preocupação ambiental, mas com o mesmo dilema do século XIX. Embora militarmente seja muito difícil para qualquer país tomar a Amazônia simplesmente porque é uma área muito grande, ela sempre pode ser usada dessa forma, como ameaça. Então eu encaro essas ameaças estrangeiras sobre a Amazônia apenas como isso, ameaças. Elas são feitas justamente porque o governo brasileiro, os militares brasileiros, são sensíveis a ela.
Portanto, apenas isso. Na prática, pouco provável irem além de ameaças. Mas é lógico, todo esse papo refere-se a uma era em que países tinham uma razão de existir. Soberania nacional fazia sentido, então, devido à informação restrita e limitada que dava vantagem econômica para a existência de governos. Hoje em dia, a questão sobre quem é dono da Amazônia é muito mais simples. É a resposta libertária. Nenhum país é dono de nada, porque todos os países são ilegítimos. Quem é dono de alguma coisa é quem é o proprietário da terra de fato. Eu, como carioca, não sou dono de nada na Amazônia. Você também, se mora aqui no Sudeste, Sul, Nordeste, também não. O máximo que eu pessoalmente já fiz foi ver a floresta amazônica como turista em Belém do Pará. Ali no Parque das Garças, ali dá para ver do outro lado do rio a floresta amazônica. E confesso que eu fiquei impressionado. Não são essas arvorezinhas mequetrefe que tem aqui do que sobrou da Mata Atlântica nossa, não. São árvores enormes de grandes, 3 níveis de copa de árvore. Mesmo à distância dá para ver que é outro patamar de floresta. Se você acha que já viu floresta morando aqui no Sudeste, esqueça. Floresta amazônica é outra coisa. É algo verdadeiramente impressionante. Mas como todo recurso escasso, tem o exato mesmo mecanismo libertário de distribuição, a propriedade privada. A Amazônia pertence a quem mora lá, quem tem terra lá, quem delimita, defende e usa a terra. Nem nós brasileiros do Sul, Sudeste e Nordeste, muito menos franceses, europeus, americanos, temos direito a nada. Isso vale para qualquer pedaço de terra, onde quer que seja. Se aquilo não é delimitado, defendido e usado por você, ele não te pertence. Nem um pedacinho da terra pertence à humanidade, aos brasileiros, ao interesse internacional. Não, nada disso. A Amazônia pertence a quem está lá, a quem delimita, defende e usa a terra. O critério para ser dono de algo não é achar bonito, não é achar que algo é importante para você ou achar que país serve para alguma coisa. O critério de propriedade só tem um: uso, delimitação e defesa. Fora isso, esqueça essas ameaças bestas de políticos estrangeiros. Todos os políticos hoje estão focados no mesmo problema: como se manter no poder com uma população que não os quer mais. Nada além disso. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi sugerido por Felipe Neto Cabeça de Privada, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!